Então, pessoal, tô de volta aí, tentando corrigir esses erros aí que são possíveis. Um, dois, três. Vamos ver, pessoal. Manu, bora tentar. Talvez melhore um pouco, pessoal. Eu diminuí o FPS, que é uma questão de frames por segundo, que normalmente eu acho que é mais para jogo, né? E aí às vezes pode ser que melhore na transmissão aí, principalmente quem tá com internet ruim. Porque como todo mundo está de quarentena, né? Então a internet pode estar. Quem está online aí, por favor, só dá um ok. Ou no chat ou no grupo, por favor. Deixa eu só dar uma olhada aqui, talvez. Tá escutando, Manu? Só, só verifica se melhorou. Pronto? Pessoal conseguindo acessar aí. Melhorou o som? Vou ter que comprar um microfone profissional. Fazer uma vaquinha online pra gente comprar um microfone aqui para não conseguir ir nas minhas aulas. Eu virei youtuber por uma situação forçada. Então, a Janaína e a Manu confirmaram pelo chat online, que fica aberto para todo mundo. A Gabriela, a Jaqueline e a Jale deram ok. E a Pan também, pelo, pelo grupo. Só vou dar mais uns 2 minutinhos só para a galera conectar, senão eu vou começar a dar aula e depois eles assistem online.
Jana, assim, infelizmente por causa da internet, eu poderia incorrer nisso aí. Ah, e aí a gente qualquer coisa eu tô gravando essa transmissão, ela está sendo gravada, depois eu vou fazer o upload dela no próprio site da Twitch. Qualquer coisa, eu dou um jeito de postar ela no YouTube também, bora ver se vai dar certo. Tô só aguardando uma resposta do pessoal, que não, se eles conseguiram ou não, pelo grupo. Vicente, Vicente, deixa eu ver quem faz parte do grupo também. A Fernanda tá online? Tava online agora há pouco, a Rafa, a Lidiane e a Aila. Conseguiram conectar? Mano, isso é uma coisa bem diferente aí. Eu não vou me alongar mais. A gente já tem mais ou menos uma meia hora quase tentando conectar. E a gente vai começar a aula agorinha. Estou verificando aqui no grupo só se o pessoal conseguiu. Quem foi lendo a mensagem. Então, pessoal, o fundo era para ser um fundo diferente, mas como eu tenho filho em casa, se eu for transmitir na sala, ele vai acabar atrapalhando um pouquinho, que é onde teria o cenário mais legalzinho. Então, eu tô aqui no quarto improvisado, então só para a gente começar. Porque o importante não é nem eu, porque eu sou só uma telinha aí no canto, o importante é os slides para vocês estarem acompanhando. Vou começar aí a transmissão. Então, pessoal, só para justificar, a gente estava falando sobre psicologia do esporte, eu acho que é um temático muito legal, mas como a gente começou ele presencial, teve algumas interrupções aí, eu preferi dar uma cessada nele para a gente começar um assunto online e concluir online, até mesmo porque, como é online, vocês vão ter o registro dessa aula e vão poder assistir depois. Se porventura der certo, eu acabo voltando na temática, mas aí eu começo do começo, como se fosse uma revisão mesmo. Isso aí foi um imprevisto, né? Esse vírus está causando um processo de calamidade, onde a gente tem que tomar cuidado, porque o problema dele não é só os sintomas, é a questão da como transmite muito rápido, não lotar os hospitais todos de uma vez, principalmente com aquele público que é mais vulnerável, hipertenso, pessoas que têm problemas pulmonares e principalmente os idosos. Então a gente tem que se cuidar nesse momento, e a psicologia nesse momento também é muito importante, porque nós vamos ter públicos aí que, que estão em casa, que vão estar precisando aí do auxílio psicológico. Então o CFP liberou para todo mundo fazer o atendimento online e a galera ir cadastrando depois para continuar esses atendimentos, porque é também uma forma da gente trabalhar em casa, mantendo o atendimento. E aí eu escolhi um tema que já seria também parte da ementa, que seria a questão da violência doméstica, até considerando o fato de que a maioria das pessoas tem uma vida fora de casa maior do que dentro de casa, por causa do trabalho, estudo, etc. Então, na somatória de um dia comum, por exemplo, hoje nós teríamos aulas, então para mim eu ficaria basicamente poucas horas em casa, a maior parte do tempo estou fora. E querendo ou não, a gente tem conflitos internos. E nesses conflitos internos, quanto maior o tempo de convivência, maior a chance de ter conflitos. Vocês estão conseguindo escutar? Só para a gente. Só mantém aí, galera, o galera que está no chat, só falando ok quando eu perguntar, só para mim
não ficar desacompanhado. A galera que não está no chat, como tem que sair do aplicativo ou do Google para ir no WhatsApp, eu vou eu vou eu vou acompanhando o pessoal que está no chat. Aí vocês não precisam fazer a alternativa de janela não, porque pode ser que nessa alternativa o meu vídeo caia e a gente perde um tempinho. Tá, a Manu falou aí que no tempo de quarentena pode vir aumentar essa Maria da Penha. E justamente por isso que eu escolhi essa temática. Infelizmente, nós temos uma cultura que ela é extremamente machista e automaticamente onde o homem é um cara muito dominante e só tem que esse homem, muitas vezes, como uma regra subjetiva, cultural, ele tem que ser o provedor da casa. Eu sou o homem e eu que banco minha casa. A mulher faz o trabalho de casa, etc. Então, existem muitas coisas nas culturas aí. E aí eu fiquei pensando, imagine esse homem, então, ah, em determinados lugares foram cortados um tempo, ou o pessoal está trabalhando mais internamente, outras áreas mudaram, por exemplo, no estado, a maioria dos locais de serviço optaram pelas 6 horas corridas que tem previsto na Lei 1818, que faz com que o indivíduo deixe de fazer as 8 horas, que seriam basicamente 4 horas pela manhã, um intervalo de almoço de 1 a 2 horas, depois 4 horas. Então ele vai ficar em torno de 10 horas fora de casa. Se ele for almoçar em casa, ele vai ficar em torno de 1 hora, que é o intervalo de deslocamento até em casa e depois volta. Então ele fica esse espaço de 10 horas fora de casa. Se a gente diminuir isso para 6 horas corridas, quer dizer que nós não vamos em casa. Então, se nós não vamos em casa, se esse servidor, se esse indivíduo não vai em casa, ele vai ficar 6 horas no local de trabalho. Mas depois, as outras 4 horas, que seria o horário que ele estaria almoçando, em deslocamento ou no próprio trabalho, ele vai estar em casa. E aí a gente pode incorrer aí no aumento do número de violência. E só verificando aí se está transmitindo. Então aí, a violência A violência doméstica é um problema universal que atinge milhares de pessoas, em grande número de vezes, da forma silenciosa e dissimulante. Não apresenta predileção. Ah, só verificando aqui porque sumiu. Voltou. Não apresenta predileção nem especificidade. Sua importância é relevante sobre dois aspectos: sofrimento, que imputa às suas vítimas, e comprovadamente pode impedir um bom desenvolvimento físico e mental da vítima. Então vamos comentar sobre esse primeiro slide. Depois eu faço as correções antes de enviar para vocês, porque seria só item 1 e 2 nesse 6 e 7 aí. Se a gente for pensar em todos os livros de histórias, quando a gente vai ver da origem da criação, livros religiosos, livros históricos, enfim, todos esses livros colocam, por exemplo, o homem como, como um ser que é superior, aquela questão lá do Freud, a questão do falo, é porque eu tenho, ela não tem, então eu sou superior a ela, então se construiu uma cultura em cima desse fator, simplesmente biológico. Talvez por uma questão fisiológica, porque o homem é mais robusto, alguma coisa pode ter definido lá na época da caverna de quem, entre aspas, manda nessa situação. E as culturas foram construídas nesse processo. Então, o processo de construção seja espaço, quando eu falo que, infelizmente,
Oi, pessoal. Tive um probleminha técnico aqui na internet. Vamos tentar voltar aí. Então, pessoal, todo mundo voltou. A única coisa ruim aqui é que eu não consigo ver exatamente quem voltou. Mas é só dar o ok aí no chat, quem tiver online no chat. Vou tentar dar uma olhada aqui. É porque é aquela questão que eu falei, são algumas questões técnicas. Mas de qualquer forma eu vou postar e aí dá para vocês depois gravarem ou até mesmo baixarem aí. Tá, tem 32 visualizações e 6 pessoas online. Tá na média. Então, pessoal, então vamos dar continuidade. Então, como eu estava dizendo, assim, nós temos aspectos culturais que teremos que entrar um pouquinho em antropologia, que não é o sentido da coisa, mas entender que isso vem depois de muitas gerações sendo reforçado. E nossa psicologia, ah, ela tende a tentar quebrar isso, porque nós temos que ver o indivíduo como um ser indiferente, né? Tem as particularidades, mas todos somos humanos, independente de qualquer outro tipo de questão. Então a psicologia tenta ver essa questão da neutralidade. E esses aspectos ele acaba sendo dessas mulheres acabam sofrendo violências, e aí vou explicar um pouquinho sobre as diversas faces dessa violência. E aí, nesse momento agora, com esse homem mais tempo dentro de casa, pode aumentar o número de violência, até mesmo porque ele vai se ficar frustrado, porque pode surgir um problema econômico, pode surgir o problema de não poder ir no barzinho, o futebol durante a semana, ou até mesmo o alcoolismo dentro de casa. Então, isso tudo pode estar interferindo também nesse processo. Ele não apresenta predileção nem especificidade. Então, assim, não existe um grupo específico de mulheres que sofrem violência. E aí, o que acontece? Sobre essa questão da violência, ela vai acabar aumentando. A Pam falou aqui, né, sobre a questão do aumento. E aí, o que acontece? O número de violência vai aumentar. Se a gente for pensar assim, simplesmente na matemática que eu falei no começo do vídeo, do cálculo, o homem vai passar mais tempo de casa, então ele pode se tornar mais suscetível. Ele não pode beber fora de casa, que normalmente é uma fuga da realidade, é uma forma dele ver, e, enfim. Nesse processo, esse homem vai ficar dentro de casa, ele pode se alcoolizar também dentro de casa, só lembrando que não necessariamente a violência doméstica tem a ver com álcool. O álcool ele pode ser um fator que impulsione algumas situações, mas ele não é um fator determinante. E a gente tem que entender o seguinte: qual é o sofrimento dessa mulher, dessa vítima? Tanto no sentido físico e mental, como é que isso vai afetar a vida dela? Imagina você como estudante, é casada com uma pessoa violenta, e essa pessoa faz qualquer tipo de violência, seja física, psicológica, etc. Como é que você vai? Você vai conseguir produzir bem na faculdade? Você vai conseguir produzir bem no seu, uh, no seu trabalho? Então, são algumas questões aí que a gente tem que pensar.
E o conceito de violência? Violência é um termo que deriva do latim violentia, significado vis, força e vigor, e em sentido amplo, é qualquer comportamento ou conjunto de comportamentos que visem causar dano a outra pessoa, ser vivo ou objeto. Nega-se autonomia, integridade física ou psicológica e mesmo a vida do outro. É o uso excessivo da força além do necessário ou esperado. Nesse último trecho aí, é assim, se alguém te atacar, você tem o direito à defesa. Uma mulher me atacou, eu tenho o direito à defesa, então eu vou imobilizá-la, vou abraçar as mãos dela, vou segurar ela de uma forma que ela contenha a violência. Isso seria o uso necessário da força. Necessidade. Ele tem que ser proporcional. A mulher vem com a violência, eu vou e dou um burro nela, ou eu bato nela, eu continuo batendo nela. Isso seria um uso desproporcional. Eu estou focando muito a questão da mulher pelo fato de que, normalmente, a maioria dos casos de violência doméstica é com mulher e criança, que são e idosos também, né? Mas são os grupos mais vulneráveis nesse ponto. Então, assim, pode ser um comportamento ou um conjunto de comportamento. Pode ser uma agressão física junto com agressão verbal, colocando a pessoa numa situação de humilhação, etc, etc. Então, isso tudo pode acontecer e agravar aí, principalmente nesse período que nós estamos vivendo aí. Então, violência é qualquer tipo de conjunto ou comportamento, né, o conjunto de comportamentos que causa dano à pessoa, servido ou objeto. Eu não, eu nego a sua autonomia, a sua integridade física ou psicológica, até mesmo a vida. Muitos casos aí têm ocorrido de mulheres que por algum motivo terminou com um ex ou algum problema com um ex e elas acabaram sofrendo violência doméstica, até mesmo levando elas ao óbito. Então, violência doméstica, quando ocorre em casa, no ambiente doméstico ou em relação de familiaridade, afetividade e coabitação. Então, normalmente ela é a violência doméstica, então é aquela que ocorre dentro de casa, no ambiente doméstico, ou tem relação à questão da familiaridade, afetividade ou coabitação. Então, as pessoas que moram dentro do mesmo ambiente e convivem, que é o caso que a gente teria maior foco aí na questão do corona com as pessoas dentro de casa. Manu, quanto à questão da prova e das avaliações, a gente está estudando junto com, com, a, com a coordenação a melhor forma da gente fazer essas avaliações e como seria, porque por enquanto o período ainda é limitado, né? Nós retornaremos no próximo mês aí às aulas normalmente, a princípio. Provavelmente vai vir um outro decreto que vai adiar mais um pouco, então a gente vai verificar. Então as aulas não podem parar para vocês não ficarem prejudicados, porque se vocês ficarem prejudicados, vocês vão ter que ficar mais um período, vai demorar a questão da formatura, então a gente está tentando equiparar isso aí. Então, voltando. Então, a violência familiar, violência que ocorre dentro da família, ou seja, nas relações entre os membros da comunidade familiar, formada por vínculos de parentesco natural ou civil, por afinidade ou afetividade. Então, qualquer tipo de grau de parentesco que você tem, por questões biológicas, eu sou filho do meu pai, irmão do meu irmão, porque nós nascemos no mesmo pai, na mesma mãe, viemos da mesma descendência, ou nós moramos na mesma casa, meu pai adotou uma pessoa, o fulano levou a sogra para morar dentro de casa, etc. E isso seria a questão da violência familiar. Então, doméstica seria a questão do âmbito de casa. E a questão familiar seria a questão do grau de parentesco. Então, por exemplo, na violência doméstica poderia configurar, por exemplo,
a questão de um casal que resolve só morar juntos, ou uma república onde as pessoas moram juntas e elas têm uma relação ali, isso poderia ser uma violência doméstica, né? No âmbito domiciliar. E a violência familiar tem a questão do grau de vínculo parentesco, seja biológico ou não, no caso de convivência. Só um minuto que eu estou lendo, que a Pan perguntou aqui. De onde você acha que vem essa violência, professor? Por que o homem se sente no direito de agredir a mulher com quem convive? Ah, nós temos um fator biológico que justifica, só para a gente entender, justificar não quer dizer que pode, entendeu? Você justificou que você não podia ir à aula. Isso não tira a sua falta. Então, é uma questão da mesma situação. Então, um fator que pode justificar é, primeiro, porque o homem tem um instinto que vem de uma questão animal e hormonal, que o torna um pouco mais violento do que a mulher. Uh, Só que tem que isso é um instinto que, basicamente, eu acredito que todos os homens tenham. O que vai mudar é essa questão, assim, de como eu vejo a mulher. De qual posição que eu vejo a mulher. Porque se eu vejo a mulher como igual, eu não tenho uma tendência de querer agredi-la. A agressão muitas vezes é porque eu estou aqui. Eu sou o homem, o macho alfa, e a mulher está aqui. Ela está abaixo de mim, ela está submissa a mim porque ela está abaixo. A gente poderia fazer uma comparação com a questão dos escravos, né? Eles estavam abaixo, então aquele que está em cima manda. E isso é uma questão de uma construção cultural. E isso hoje não é passado de uma forma tão agressiva e nítida e evidente como era no passado, mas ainda é muito bem visível no âmbito de, tipo, na criação. Ah, você é homem, o homem não chora. Então, se ele não chora, ele vai fazer o que com as frustrações dele? Aonde ele vai depositar elas? Ah, o homem não pode fazer isso, o homem tem que ser isso. Se você faz alguma coisa que foge de um padrão que é construído ali, você não é homem, não? Então, querendo ou não, eu acredito, como pessoa e psicólogo, que essa violência ela é parte um alimentar cultural. Que a violência é um instinto que fez com que a gente chegasse onde teve? Sim, querendo ou não, a gente tinha que lutar contra animais, a gente tinha que lutar com outras tribos. Lá na época da caverna era luta, era uma disputa. Só tem que nós tornamos seres racionais, mas nós trouxemos para a nossa cultura essa normalidade de uma coisa que não deveria. Então, eu acredito que, que o homem, né, ele se sente no direito de agredir porque ele se sente culturalmente superior à mulher. Ah, não, mas eu sou homem. É uma justificativa, infelizmente, muito falada. Sim, o homem ele não pode ser frágil. Isso também é um fator até cultural. O medo da mulher, o medo de que ela tome o lugar que é dele, o medo de perder a liderança. Isso tudo também pode ser um fator que leva o indivíduo a fazer cometer essa violência. Deixa eu bater nela, porque eu mostro para ela que eu sou melhor que ela e ela fica no lugar dele e não me ameaça de novo. Isso também pode ser um fator que leve a essa questão aí da violência. Infelizmente a gente tem isso. E aí nós temos os tipos de violência. A violência física, que é o uso da força com o objetivo de ferir, deixando ou não marcas evidentes. São como os murros e tapas, agressões com diversos objetos e queimaduras por objetos ou líquidos quentes. Eu vou citar alguns exemplos. Então, pessoal que tem um estômago um pouco mais fraco, vocês me desculpem, mas o indivíduo ele pode dar murro, e quando eu falo é murro na cara, murro em partes que não vai ficar evidente. Quando o indivíduo ele tem o medo do que o social vai verificar,
Ele fala, não, eu vou dar um murro, tipo, no estômago, eu vou dar um murro nas costelas, eu vou dar um murro onde não vai aparecer. Ela vai sentir a dor, mas ela não vai aparecer. Ah, o tapa, o tapa normalmente ele não causa muitos danos no sentido de ficar marcas por muito tempo. Então, normalmente ele é muito usado, principalmente na cara. Ao mesmo tempo, ele entraria na questão da violência física e ele poderia também na violência psicológica, porque é um tapa na cara culturalmente ele pode ser um sentido aí de humilhação. Uh, Tem casos, infelizmente, assim, que são mais pesados, onde o indivíduo pega cabo de vassoura, cinto, cadeira, o objeto que está na frente, garfo, faca, tudo isso pode ser usado aí numa violência física. Em outras situações, queimadura, o isqueiro, apagar cigarro, isso também é muito comum. E aí ele pode ser usado também, normalmente em lugares que não ficam muito evidente. Para a gente entender, porque tem a violência com uma criança, também entraria nessa situação. Quem tiver uma certa curiosidade, tem uma música do Facção Central, que é muito pesada, que chama Eu Não Pedi Para Nascer. Eu estou colocando o nome aí no chat para vocês que quiserem, vocês podem copiar e depois colocarem aí no YouTube para assistir. Ela Não Pedi Para Nascer é do Facção Central. É uma música muito pesada que mostra muito a questão aí da violência contra a criança. Então, e líquidos quentes, vela, pessoa, eu falei para você não fazer isso, segura a mão de uma criança ou de uma mulher e de repente fica pingando a cera da vela, aquilo vai queimando a pessoa. Casos com álcool, põe um pouquinho de álcool no lugar na mão e põe fogo, segura a mão da pessoa para sentir dor. Existe uma relação até de perversidade aí, até não, existe uma relação de perversidade aí em algumas situações dessa violência. A violência psicológica ela é caracterizada por rejeição, depreciação, discriminação, humilhação, desrespeito e punições exageradas. A violência psicológica ela é muito silenciosa. Nem todo agressor ele bate. Ele fala, não, faz isso. Vai, faz. Depois a gente conversa. Uma tortura psicológica, entendeu? Uma pessoa que ele gosta muito, e aí de repente essa pessoa ele começa a utilizar desses meios para segurar ela. Isso também é uma situação aí que, que é recorrente. Então, a depreciação, você está gorda, você está magra, você está ficando velha, você olha para você, entendeu? Sua amiga é muito mais bonita que você. Então, qualquer tipo de situação onde coloca a violência psicológica, você pode colocar tipo, comparativos para depreciar essa pessoa. Olha esse cabelo, seu cabelo tá horrível, esse corte de cabelo é de vagabunda, etc. São falas muito comuns, infelizmente acontece com com situações bem comuns e assim recorrentes, né? Discriminação seria tipo discriminação por você é mulher, você vai apanhar, você está sofrendo isso porque é mulher, você tem que ser assim, ou você é negra, porque sua pele ou porque você tem uma sexualidade diferente, isso aí seria uma forma de discriminação que seriam violências psicológicas também. A humilhação em si é qualquer tipo de situação que faça com que você ah, coloque a pessoa abaixo. Quando eu falo abaixo, não é só naquela questão do homem estar acima ou o branco estar acima do negro, que às vezes infelizmente tem nessas questões de violência. Mas é aquela questão, quanto mais baixo eu te colocar, mais eu me sinto bem. Então é a questão da humilhação. O desrespeito, eu nem preciso explicar, né? Que o indivíduo ele não respeita o outro e utiliza de qualquer tipo de fala para poder deixar essa pessoa mal. E punições exageradas.
O filho faz alguma coisa, ele fala, não, eu vou ficar uns 2 dias sem conversar com você, entendeu? Que é uma punição exagerada, ela está além do coisa. Não, é o seguinte, você vai sentar ali durante 5 minutos, é uma coisa. Uma punição exagerada seria, não, você vai ficar aqui até o anoitecer. Isso também são violências psicológicas. A violência verbal, o próprio nome fala, né? Eles normalmente se dá concomitante à violência psicológica, e alguns agressores verbais dirigem agressões verbais contra outros membros da família. Então ele vai agredindo, ele vai falando, e ao mesmo tempo ele fala que vai matar, ele fala que vai, porque você está querendo se tornar igual aquela pessoa lá, sua prima, sei lá, a sua prima que é igual uma puta, e etc, etc. São frases que são pesadas e que ela tende a sair durante esse processo como forma de reafirmar a violência psicológica ou até mesmo a violência física. Tá claro por enquanto? A violência sexual, ela é vista como um abuso do poderia exercido sobre determinada vítima nem sem seu consentimento, como carícias indesejadas, incesto, exploração sexual, exibicionismo, opa, errei aqui, exibicionismo, pornografias infantis e estupro. Qualquer situação que tenha cunho sexual. Esse cunho sexual ele pode ser até um flerte, você está viajando no ônibus como mulher, ou até mesmo como homem, de repente outra pessoa começa a passar a mão em você e você não tem consentimento quanto a isso, e você não quis isso, você não, não quer, e aí isso não deixa de ser uma violação. No momento que começa a te tocar a questão do incesto, o pai tocando o filho ou filha, a mãe tocando o filho ou filha de forma diferencial, um irmão de uma forma diferente. Exploração sexual é quando eu coloco alguém contra a vontade dela para trabalhar para mim, vendendo um serviço sexual e eu conseguindo benefícios tanto financeiro, no caso do dinheiro em si, quanto eu ganhei alguma coisa. Não, não, fica com ele lá porque ele vai me dar um emprego. Então existe esse tipo de coisa também. Exibicionistas são os casos, por exemplo, de que às vezes ocorre do homem ou da mulher estar no local público e mostrar partes do seu corpo e você acabar vendo sem ter interesse, então é uma violência sexual. Pornografias infantis, que no caso entraria vídeos, fotos, compartilhamentos, isso aí também é um tipo de violência sexual. E até a configuração do próprio estupro, que seria o ápice dessa, dessa exploração sexual aí. A violência patrimonial é quando o agressor quebra utensílios pessoais, rasga suas roupas, destrói ou esconde seus documentos pessoais, profissionais ou mesmo fotos ou objetos de valor sentimental. Então, quando o indivíduo ele pega sem permissão da pessoa e destrói coisas que possa ter um significado ou não para aquela pessoa. Então, estou destruindo suas roupas, eu estou destruindo, estou escondendo seu documento pessoal para você não sair. Eu vou queimar a carteira de trabalho dela para ela não arrumar um trabalho, porque a mulher tem que ficar dentro de casa e ela, quando ela arrumar um trabalho, ela vai querer ser certas coisas. Então, são, ou tipo assim, isso aqui quem te deu foi fulana, ela é sua amiga, não sua amiga nada, eu vou quebrar, eu vou pôr fogo. Então, tudo aquilo que possa ter um valor sentimental. A Rafinha falou aqui, né, que até no ônibus tem abuso sexual. Infelizmente, nos transportes públicos ocorre muito violência sexual. E até nos transportes particulares também, como táxi e Uber, existe casos do cara cantar, da mulher cantar, ou a pessoa que está no carro. E às vezes, assim, não é uma cantada que a gente poderia dizer que é uma tentativa, mas começa a ser uma insistência que ocorre.
Nos ônibus acontece, nos metrôs também, do homem encostar na mulher durante o trajeto e ficar esfregando. E, infelizmente, isso são coisas que ocorrem também, são tipos de violência sexual também. Ou até mesmo você está viajando, sentou no ônibus e o cara vai te cantando, ele vai te insistindo, fala, você é muito bonita, eu quero ficar com você, e fica naquela questão de insistência, até chegar a tentar passar a mão também, isso infelizmente acontece. Outra forma de violência é a negligência. Ela se trata de uma forma de omitir o atendimento das necessidades básicas. A negligência ela ocorre muito, principalmente com crianças e idosos. Não que não aconteça com mulheres e homens também, mas ela é mais predominante com esses grupos. Eu, como pai, eu tenho responsabilidade sobre meu filho. E eu, como filho, eu tenho responsabilidade pelos meus pais, salvo se eu comprovar que eles não fizeram parte da minha vida. Hoje houve uma alteração na lei aí que permite que filhos que não foram criados e ajudados pelos pais não tenham obrigação quanto a eles. Então, a negligência é qual tipo de situação de omitir o atendimento das necessidades básicas. A pessoa está com fome, está com sede, necessidade de evacuação, necessidade de ir para o hospital, isso tudo pode ser negligência. Deixar a criança dentro de casa e sair para a rua, esquecer de voltar, isso tudo também configura como negligência. Tá certo até aqui? Todo mundo conseguindo acompanhar? Então, mitos sobre a violência doméstica. A violência doméstica ocorre muito esporadicamente. Mentira, ela não acontece esporadicamente. O que a gente pode entender é que acontece, mas nem sempre a gente vê. Tudo isso entra na violência doméstica? Para mim era só a Maria da Penha. Não, isso tudo entra como violência doméstica. A Maria da Penha é uma lei específica que garante, no caso, alguns direitos. Aí depois a gente teria que estudar um pouquinho sobre a história da Maria da Penha, que foi a pessoa que homenageada por essa lei, que ela traz alguns benefícios, vou colocar como benefícios, né? Mas na verdade são os direitos e deveres, etc., para essa mulher que está sofrendo esse tipo de violência doméstica. A lei da Maria da Penha é o que tipo o juiz pode fazer por aquela pessoa dentro da lei. Vou estar abrindo aqui sobre a lei da Maria da Penha, daqui a pouco eu comento, Manu. Ah, só um minuto. Aí eu posso postar para vocês também no, na sala que eu criei lá. Então, para vocês terem uma ideia, a violência doméstica ocorre muito esporadicamente. Mentira. No Brasil, a cada 7 minutos, uma quebradeira dentro de casa, que seria algum tipo de quebrar objetos, empurrões, etc. A cada 5 minutos, uma ameaça de espancamento. O homem vai lá. Normalmente, eu estou citando um homem que normalmente é o maior número de casos de agressores são do sexo masculino. Não exime as mulheres também. Existem casos em que as mulheres agridem suas companheiras, ou seus companheiros também, os seus filhos, idosos, etc. A gente vê de vez em quando nas manchetes que saem no YouTube. Então, mas normalmente assim, eu vou acabar citando mais o homem porque normalmente ele é o maior opressor nesse tipo de situação. Ah, a cada 4 minutos, uma mulher fica trancada em casa, impedida de sair. Isso é muito comum. É o cárcere privado, segundo a questão das leis. O cara fala, tô indo pro trabalho, tranca a mulher dentro de casa e ela não pode sair, ela fica trancada, literalmente. Ela não tem uma chave do portão, ela não tem chave da porta. Em alguns casos, o cara simplesmente tranca ela dentro do banheiro ou de um quarto. Infelizmente, acontece. A cada 3 minutos, uma mulher sofre uma ameaça em sua integridade física com arma de fogo. Essa arma de fogo ela pode ser de porte legal ou ilegal. Então, a cada 3 minutos, ela é ameaçada. Eu vou te dar um tiro. E a pessoa pega o revólver e encosta na pessoa, aponta para a pessoa, etc. A cada 9 minutos, uma mulher sofre tapas e empurrões.
Então, durante a nossa aula aqui, que basicamente, tirando as outras transmissões e as outras tentativas que eu fiz, já está indo para os 46 minutos, a cada 9 minutos ocorreu um tipo de violência dessas aí. E a gente poderia até contabilizar aí. Então, basicamente, 4 mulheres, quase 5 mulheres já sofreram tapas e empurrões até desde o começo dessa nossa aula. Então, a cada 4 minutos ou 15 segundos, uma mulher é espancada. Então, tipo, variações entre 15 segundos a 4 minutos, a gente tem uma mulher que é espancada aí no Brasil. Então, esse negócio de mulher apanhar, isso aí é uma coisa que só acontece de vez em quando, só acontece na casa do pobre também, só isso acontece se o cara é alcoólatra. São mitos que vão sendo espalhados aí ah, na sociedade, e a gente vai replicando isso. Nós também somos disseminadores dessas violências, tanto às vezes com as nossas atitudes, e quando eu falo nossas atitudes, tanto homem quanto mulher, nós acabamos reforçando isso de alguma forma. Não, não denuncia não, porque não vai mudar. Sim, tem alguns estudos, alguns livros. Eu não Tem um livro do Foucault chamado Vigiar e Punir, que ele fala que em algumas desse tipo de situações onde o trabalho é violento, as pessoas acabam tendo uma tendência a serem mais violentas em todos os seus ambientes. A violência acontece entre famílias de baixa renda e pouca instrução. Mentira. Toda classe social, vou falar aí a frase da PAN aí, todas as classes sociais existem homens seguros querendo se afirmar, subjugando e acreditando mulheres. Sim, e às vezes até o poder aquisitivo também é um motivo. Eu sou o cara, provedor da casa, ganho, sei lá, vamos colocar eletizando, eu ganho 30 mil reais por mês, minha mulher não ganha nem metade disso, ela é atendente numa loja, ou ela nem trabalha. Isso tudo também pode ser fatores aí para reforçar essa situação de violência. Mas ela é estudada, apanha do mesmo jeito, sofre violência do mesmo jeito. Infelizmente, essa questão aí da violência é muito grave. As mulheres provocam ou gostam da violência. Outra coisa também. Não, o cara tá lá quieto, a mulher fica provocando porque gosta de apanhar. Infelizmente, são coisas que são replicadas e faladas o tempo todo, infelizmente. Então, a gente tem muitos casos aí nessa mesma situação. Os agressores não conseguem controlar suas emoções. A gente fica justificando o fato do agressor. Vamos só pensar, vamos sair um pouco da hipocrisia. Nós, muitas vezes, nós temos às vezes um instinto de, na hora da raiva, a gente desejar até a morte do outro. Isso, vamos colocar que isso é normal. Na hora da raiva, na hora daquela situação, você fica no seu ápice, e infelizmente a gente tem. Só tem que uma coisa é o pensamento e outra coisa é eu externalizar isso, entende? Que essas pessoas talvez precisariam de um atendimento psicológico, isso é inegável, mas que elas não conseguem, então beleza, eu vou começar a descontar toda a minha frustração. Uma aluna minha começa a falar comigo durante a sala de aula e eu vou lá e dou um murro nela, então provavelmente eu sou uma pessoa descontrolada. Porque se eu agrido em casa, eu agrido em todo lugar, eu posso realmente ter um problema. Mas aí, por exemplo, o cara vai lá, já aconteceu vídeo de internet, o cara agride a uma esposa, aí chega uma policial, a policial chega, dá um tapa nele e ele não reage. Então ele não controla a emoção? Será que ele não ficou com raiva dessa mulher que bateu nele, que agrediu ele fisicamente? Então a gente tem que entender que muitas vezes essas questões aí nós acabamos justificando o agressor. A Lidiane falou aqui que configura-se com violência doméstica qualquer tipo de violência ou qualquer outro tipo de abuso que ocorra no contexto doméstico, seja ele entre casais, crianças e idosos. Isso aí, Lidiane, isso aí. Ah,
Já ouvi isso dentro da casa, a mulher provoca. Isso aí, infelizmente, é uma fala. E essa pessoa que fala, mano, infelizmente não é porque ela. Não é porque às vezes ela quer, porque ela acaba replicando. Ela foi criada nesse tipo de situação, entendeu? E, infelizmente, a gente acaba defendendo os agressores em muita situação. Sim, Lidiane. A mulher também, ela comete violência doméstica. Eu tinha conhecida na época que eu trabalhava em outras áreas que já bateu no marido dentro de casa. Então, infelizmente, a gente tem que entender que, por mais que os homens sejam agressores, não é só eles que são agressores. Nós, mulher, homem, mulher, um idoso, um adolescente, todos eles podem ser agressores, entendeu? Eles podem ser também vítimas e ao mesmo tempo ser agressores. Eu sofro agressão de alguém e eu depois replico essa agressão também. Então, vamos passando aqui para o próximo tópico. A violência doméstica vem de problemas com álcool, drogas ou doenças mentais. A doença mental é justificável. A pessoa, às vezes, quando ela está no surto, infelizmente, ela vai agredir. Mas aí, simplesmente é o seguinte: uma pessoa no surto, ela agride todo mundo. Chegou um policial fardado lá, chegou um cara mais robusto para segurar ele, ele está agredindo. Ele não tem discernimento, é uma questão mental. Ele está num processo mental, ele não consegue se controlar, ele não se controla, às vezes ele nem vai se lembrar, entendeu? A questão do álcool e droga também pode acontecer, mas ela não necessariamente ela vem disso. O álcool, drogas e doenças mentais podem ter situações de agressão, mas não necessariamente dessa forma. Sim, a situação que a Manu está exemplificando aí é a questão assim da justificativa que a mulher provoca. E às vezes a gente dá a justificativa. Não, a mulher também provoca, o cara tá lá de boa, ela vai provocar, ela tem que apanhar mesmo. Isso aí também já escutei, entende? Ou às vezes a questão também do homem. Ah, não, agora ele tá apanhando, mas ele também merece, porque ele estava olhando para a mulher do lado da mesa. Então a gente acaba justificando muitas vezes a, a atitude do agressor. Ah lá, o homem tá provocando a mulher, ah lá, ele tá mexendo com a mulher do lado da mesa. Na hora que ela bater nele, ele vai achar ruim. Então a gente tem isso é um pouco cultural, a gente carrega um pouco disso. Então, só para deixar claro aqui, então, o álcool e drogas e doenças mentais, eles podem reforçar a questão da violência doméstica, sim. O cara alcoolizado, ele pode perder um pouco do controle. Ah, o cara que está drogado também, ele pode, e a doença mental também pode, mas isso não é um fator determinante. Não é porque ele bebe que ele vai ser agressor, e não é porque ele agride, não é, ele agrediu só porque bebeu, entendeu? Sim, Lidiane. Normalmente a culpa sempre é da vítima, sempre justifica eu bati ela por culpa dela. Ah, a Pamela comentou aqui, eu acho que a violência no hábito instintivo vem de um mecanismo de defesa de autopreservação. Sim, sim, tem lógica. É uma lógica biológica, né? A gente tem que se defender. Uma pessoa encurralada usa da violência para se livrar do perigo. Eu acredito que o agressor se sente ameaçado de alguma forma e usa da violência. Só que nos tempos de hoje, essa ameaça é disfuncional e meramente egoísta. É isso, professor? Não vou dizer que ela é disfuncional e meramente egoísta em si. Sim, pode ser também. Mas muitas vezes, assim, é porque é aquelas questões que a gente vai tentar trabalhar na psicologia. A pessoa às vezes não consegue resolver as suas questões internas, ela não consegue estar acompanhando aí, e aí ela acaba descontando as suas frustrações, etc., recorrendo a esse instinto. Eu acredito que tem a parte que realmente seria egoísmo, o cara não quer perder, e em alguns momentos também aquelas questões. O que a gente não trabalha não fica trabalhado. E aí, querendo ou não, isso pode incorrer aí num problema de violência. Um cara muito frustrado ou com problemas mal resolvidos, ele pode estar agredindo. Lembrando que isso quer dizer que justifica certas situações, mas ele também tem autonomia para tentar resolver isso, entende? Então ele vai justificar, não significa que está certo ou errado.
Lidiane, existem grupos de ajuda para esses agressores? Se sim, fale um pouco. Infelizmente, não. Eu tenho uma crítica muito grande a alguns tipos de campanhas ou até esse tipo de coisa, porque, querendo ou não, a nossa cultura reforça também. O agressor continuar agredindo dentro de casa de boa, porque tudo que ele faz tem uma justificativa, é o álcool, é porque a mulher provoca alguma coisa, ou pelo medo de ser julgado. Eu sou um agressor e eu vou procurar quem? E se eu chegar lá, será que eles vão me prender porque eu falo que eu sou um agressor? Infelizmente a gente tem. Infelizmente também a RAPS, né, que é a Rede de Atenção Psicológica, e, e o sistema de saúde também, a gente tem uma dificuldade de montar grupos para os agressores. Normalmente é focado para a vítima. No sistema penitenciário, e às vezes no sistema socioeducativo também, há situações onde o cara tenta trabalhar essas questões da agressividade, quando o caso é esse. Então, mas não necessariamente um grupo, até mesmo porque seria uma coisa meio difícil para o agressor confessar que ele é agressor e ele assumir que é um agressor para si mesmo é difícil, imagina para o outro. Então a gente teria. Mas nada impediria, por exemplo, de uma OBS montar um grupo para pessoas que têm dificuldade para controlar a sua violência. Seria uma questão interessante. Os Estados Unidos, eles têm na questão de assistência social, muitos grupos para alcoólatras, para pessoas que perderam parentes, para pessoas que perderam filhos, inclusive para pessoas que foram agredidas e também pessoas que têm dificuldade com agressividade. São coisas que são funcionais, sim. Seria legal, né? De repente, a gente tem um estágio no lugar ou você trabalha numa unidade, você pode montar um grupo, não colocando grupo de agressores, né, porque ninguém iria, mas colocando como tipo um grupo para pessoas que têm dificuldade de controlar suas emoções. Aí você pode separar e colocar um dia para agressividade, porque nós somos agressivos por natureza. Tem gente que mais tempo e tem gente que menos tempo. A frequência muda de acordo com o autocontrole e outras questões também. Outro mito que é muito replicado aí, para acabar com a violência, basta proteger as vítimas e punir os agressores. Punição é um processo que resolve? Sim, segundo Skinner, a punição ela pode ajudar, mas será que ela vai mudar só a punição por si só? Ela vai mudar a questão do agressor? Às vezes eu sou um pouco contra as campanhas pedofilia é crime. Porque, não, pedofilia não é crime. Pedofilia é uma patologia. O crime é um abuso sexual. A gente só tem que separar o que é patologia e o que é crime. O que a patologia não impede o indivíduo de ser punido. Então ele vai preso como outra qualquer. Então, tem diagnóstico de pedofilia, abusou sexualmente, vai preso. Entendeu? Isso aí está evidente. Tem uma parafilia por uma compulsão de fazer sexo com a pessoa contra a vontade dela. E de repente estupra uma mulher. Então, patologia, sim. Esse indivíduo, ele está doente. Ele pode ser preso? Também. Essa patologia não impede ele de sofrer as punições. Só tem que a punição em si, só a punição não resolve. O cara precisa de um acompanhamento, a mulher que agrediu, ela precisa de um acompanhamento psicológico e às vezes psiquiátrico. Dependendo da situação, ele precisa do medicamento, às vezes ela tem algum processo patológico. Então, assim, proteger a vítima e punir os agressores não resolve o problema. A gente diminui o dano daquela coisa, mas se o cara vai preso, depois que ele volta mais revoltado. Se ele não foi feito um trabalho com ele, vai continuar agredindo. A Lidiane falou que acredita que pessoas violentas já vêm de lares disfuncionais, pelo menos boa parte delas, tipo o efeito dominó. Sim, se a gente for olhar até pela ótica freudiana e pela ótica das coisas que ficam dentro do inconsciente, pela ótica também da TCC, existe uma lógica aí. Então as pessoas normalmente elas podem vir de um lar e sair replicando, ou simplesmente não. Entendeu? Ela pode não sair de um lar, meu pai não bate na minha mãe, e de repente eu começo a bater na minha mulher. Então pode acontecer mesmo esse tipo de situação.
Para a pessoa procurar nível de ajuda, de procurar ajuda, precisaria de um certo nível de autoconhecimento. Na verdade, sim, sim. Ou no nível de entendimento que aquilo é errado. Eu sei que é errado, mas eu estou fazendo, então bora procurar. Só tem que o problema às vezes não é nem ter essa autoconsciência, é assumir isso, porque eu vou ter vergonha de falar para alguém que eu sou um cara que bate mulher. Então, ou pelo menos eu vou ter vergonha de procurar alguém para tratar isso, porque a gente tem essas questões das impotências dos agressores de repente, não, eu não posso tratar isso porque senão eu vou deixar de ser quem eu sou. Infelizmente existe esse tipo de situação. Sim, a vítima também, ela também tem uma dificuldade de procurar ajuda, porque ela se sente no fundo do poço, ela sofreu agressão física, verbal, e ela chegou no fundo do poço. Ela não consegue afundar mais do que ela conseguiu afundar, e aí infelizmente vai acontecer a dificuldade dela procurar ajuda. Tanto o agressor quanto a vítima tem dificuldade aí de procurar uh, ajuda. Porque procurar ajuda, gente, é assumir sua fragilidade. Nem todo mundo, isso é bem geral, nem todo mundo quer assumir. Então a pergunta que eu faço para vocês: vocês estão fazendo terapia? Então, até onde você não procurou terapia porque você não tem condição de pagar e até onde porque você também não quer assumir suas fragilidades. Então a gente tem que se perguntar. Eu já ouvi falar de psicólogo que fala, eu não preciso de terapia. A minha vontade foi falar assim, isso tudo é medo das suas fragilidades? Porque pode acontecer também esse tipo de situação. Sim, mano, o homem sempre é mais difícil, até por uma questão cultural, de procurar ajuda, tanto quando ele é o agressor quanto ele é a vítima. Entendeu? Imagina, eu apanhei da minha esposa, imagina chegar na delegacia para denunciar ela. Entendeu? Minha esposa tá me humilhando. Imagina eu chegar na dele, não, minha esposa tá me xingando, fazendo violência contra mim. Isso vai ser bem pesado, vai ser bem vai afetar no ser homem, que é uma questão de construção cultural. Então, a violência doméstica ela pode ser infantil, contra idosos, contra portadores de necessidades especiais e contra a mulher e contra o homem. Então, ela não tem uma distinção aí de qual tipo de violência que ela, com quem vai ser. Ela vai ser violência contra várias pessoas. Ficou claro até aqui, pessoal? Vou só abordar mais algumas temáticas e a gente dá continuidade aí. Só tentando transmitir. Pronto. Violência contra a criança. Infelizmente, é uma violência que ela é recorrente. Ela atinge cerca de 18 mil crianças por dia no Brasil e provoca 64,44% das mortes de crianças e adolescentes. A gente vê que, normalmente, a criança ela sofre muita violência e algumas até justificavam. Não, eu bato porque é para corrigir. Como é que você bateu? Não, eu peguei um pedaço de pau e desci no lombo dele porque ele tem que aprender. Eu aprendi desse jeito. Então, a gente tem muita questão cultural também. Então, o fenômeno da violência doméstica é definido como sendo todo ato ou omissão praticado por pais, parentes ou responsável contra as crianças e ou adolescentes que sendo capaz de causar dano físico, sexual e ou psicológico à vítima, que pode vir todos esses tipos de violência de uma vez. Então a gente pode ter a questão da negligência, da física, psicológica e sexual. Então tá aí os tipos de violência, né, que a gente já falou anteriormente, né? Pode ser física, negligência, psicológica ou sexual, ou pode vir até as quatro junto. Infelizmente a gente tem muitos casos. Tem algumas imagens que são um pouco pesadas, mas
ainda tá passável, não tem nada de muito forte assim não, mas para a gente pensar, violência física, ato de violência com o uso da força física de forma intencional, não acidental, provocada por pais, responsáveis, familiares ou pessoas próximas. De repente, você pode virar para o lado e bater sem querer no seu filho, tipo, eu levanto o cotovelo, acerto ele, isso acontece, entendeu? Não que eu estou falando que não aconteça, mas o força acidental e força intencional, tipo assim, se não foi acidental, foi intencional, é considerado violência física, até mesmo porque pode ser recorrente. A Pam pediu aqui para mim para falar sobre um pouco sobre a ansiedade nesse tempo de pandemia, no fim dessa aula, em outro momento. Eu vou dizer o seguinte, eu vou dar mais uma continuidade só para terminar essa parte da violência contra crianças, e aí eu encerro a aula oficialmente e a gente abre um adendo aí sobre essa outra temática. Negligência. Omissão dos pais ou responsáveis quando deixam de prover as necessidades básicas de desenvolvimento físico, emocional e social da criança e do adolescente. Por exemplo, infelizmente eu já fiz uma ida numa casa e a criança, tipo, duas crianças cuidando uma da outra. E a família, cadê o pai? Tá no bar, ou a mãe tá trabalhando, ou vice-versa. Então, não, largou aqui. Aí você chega em casa cheio de comida no chão, entendeu? Infelizmente a gente tem esse tipo de situação e não deixa ah, de ser de ser tipo de violência, porque é violência também. A violência sexual, ah, toda ação que envolve ou não contato físico não apresentado necessariamente sinal corporal visível, pode ocorrer a estimulação sexual sob forma de práticas eróticas e sensuais. Aí a gente já pode entrar até na questão da lei. A lei do abuso sexual de vulnerável fala que é qualquer tipo de ato libidinoso. Se um indivíduo pegar uma sala, por exemplo, se eu mandar um vídeo sabendo que é põe criança, e esse vídeo é um vídeo pornográfico, eu sei que aquilo é uma criança, que está do outro lado, e eu mandei um vídeo pornográfico para ela, é violência sexual. Então é configurado também. Então, na fala aí da Rafa, normalmente, Rafa, principalmente as violências físicas são pessoas de dentro de casa. Pais, mães, primos, tias, irmãos, amigos de família, infelizmente ocorre muito. A violência psicológica, rejeição, privação, depreciação, discriminação, desrespeito, cobranças exageradas, punições humilhantes, utilização da criança e adolescência para atender às necessidades do adulto, tipo, você tem que fazer isso porque eu sou seu pai, vai lá buscar uma cerveja para mim que senão eu vou te bater, ah, coloca a criança no chão, pisa na criança, ou coloca ela para lamber o chão. Infelizmente a gente tem uma lista muito grande de tipos de violência que podem ser aí de acontecer, né? Então, infelizmente, a gente tem cobranças exageradas, você tem que passar, você tem que ser o melhor da sua turma, isso também é um tipo de violência psicológica, porque infelizmente acontece. Pessoal, só para, antes de dar continuidade, só dar o crédito aqui no vídeo, que eu procurei um material para mim, o professor Everton Castro e a Ana Cláudia Cunha que fizeram esse material. Eu só fiz algumas pequenas alterações aqui no decorrer do material, mas o material foi muito bem elaborado e a gente vai conseguir trabalhar muito bem a temática que já estava prevista no nosso cimento. E aí, casos reais. Eu vou comentar alguns casos reais para a gente entender. É difícil acreditar que um pai, por mais temperamental que seja, chegue ao auge da sua ira e mate de forma tão cruel a própria filha, uma inocente apenas de 5 anos.
E aí a gente vai para o caso que tomou repercussão nacional, né? O caso da Isabela. Um pai e uma madrasta condenados por matar a própria filha de apenas 5 anos. E isso é uma situação bem pesada. Lidiane, eu vou tentar transmitir, eu estou gravando isso aqui, eu vou tentar fazer o upload para a gente colocar no YouTube para vocês assistir depois. Já estou concluindo também para não estender muito por causa do tempo de gravação. Outra situação que também já aconteceu aqui, tudo no Brasil. Procuradora da Justiça é acusada de maus tratos. A denúncia é contra uma menina de 2 anos que ela tentava adotar no Rio. A procuradora estava habilitada no Cadastro Nacional de Adoção e tinha guarda provisória da criança. E aí ela é acusada de maus tratos. E a questão da violência para as pessoas, né? Causam, na sua grande maioria, danos irreparáveis e tivam reação agressiva e violenta, pode estimular que essas vítimas se tornem agressoras durante a sua vida, pode ter confusão na personalidade e informação de uma criança, pode estimular as crianças a migrarem para a marginalidade, por uma fuga, vou virar criminoso para tentar me reafirmar porque eu era muito humilhado, agora eu vou ser o opressor. A violência gera mais violência, isso é fato. Então, se eu sou vítima, eu vou ter aquela raiva guardada, e se eu não posso descarregar no meu agressor, eu vou acabar descarregando na primeira pessoa que passar na minha frente. Ah, mas essa pessoa não tem culpa, eu também não tinha culpa e sofri agressão. Então, acontece a diminuição da autoestima, essas pessoas vão ficar com a autoestima bem frágil, então não vão conseguir, e também não vão conseguir ter equilíbrio emocional. Então, para cuidar disso, seria um processo no futuro. Então, pessoal, eu vou parar por aqui, aí depois a gente vai falar como proceder, o que prevê a lei e algumas questões sobre a punição desse tipo de situação. Ficou claro até aqui? Vocês conseguiram entender, vocês conseguiram compreender? Foi legal aí essa tentativa nossa, demorou um pouquinho. Então, basicamente, eu dou minha aula por encerrado. Então, essa parte aí a gente está encerrado. Só para falar um pouquinho, só para vocês aí. Gente, a gente está numa situação seguinte. Existe um medo das pessoas pegarem o Covid-19, que é o coronavírus. Esse medo é porque a taxa de transmissão foi muito alta e muito rápido. Ele saiu transmitindo muito rápido, etc. Aí o que acontece? A gente tem o medo da questão econômica, a gente tem o medo de como vai ficar, a gente não sabe como é que vai ficar a questão dos empregos. Quem trabalha de carteira assinada não sabe como é que vai fazer, o empresário não sabe como é que vai fazer para manter, porque ele é obrigado a fechar o comércio dele, ou mesmo o comércio estando aberto, vai diminuir a procura, etc. E, e aí o que acontece? É um monte de fatores complicados. Lidiane, eu vou só concluir a transmissão e eu já mando para vocês no Google Classroom e ao mesmo tempo também eu dou um jeito de mandar no grupo para vocês o PDF. E aí o que acontece? E aí o que acontece? A questão desse corona tá mudando a rotina. Só de você ficar dentro de casa, você tinha uma rotina, você está estressado. A pessoa que estava dentro de casa tem que te acostumar, porque você não ficava em casa. Então, se agora você está atrapalhando dentro de casa. Antes eu tinha um estilo de vida e agora eu vou ter que ter um estilo de vida diferente. Então, é uma situação bem complicada. Então a gente está no período, a gente vai analisar as consequências, mas eu posso afirmar para vocês que o nível de ansiedade dessas pessoas vão aumentar, o nível de depressão vai aumentar, e isso tudo são fatores que infelizmente vão influenciar muito
negativamente na vida das pessoas, e é onde a psicologia entra. Então a gente tem a obrigação, como pessoas da psicologia aí, de entender que as consequências disso vai muito além só de pegar o vírus. Vai na questão aí de cuidar dessas pessoas, entendeu? Por quê? Porque tem gente na paranoia. Você sai na rua, igual eu tive que sair na rua hoje para poder resolver algumas questões que eu não tinha como. E as pessoas estão usando mais, tá? Pessoas muito complicada. A gente tem um outro problema também, é os oportunistas, né? A gente vai surgir aquelas pessoas que não poderiam estar atuando, que não são da psicologia, que não têm conhecimento, que vão trazer soluções rápidas. Da mesma forma que a gente viu quantas notícias falsas que tem sobre o corona, quantos tipos de solução, até receita de chá contra o corona já tem. A gente ver e está circulando na internet, as pessoas estão postando como verdade. Isso tudo ah, causa consequências. E sim, ainda além da mente estar instabilizada, a gente pode ter resposta no corpo. Uma crise de ansiedade com dores no corpo, sintomas diversos, isso pode acontecer aí porque a nossa mente cria tudo, né? Então poderia surgir várias doenças psicossomáticas aí no processo. Só explica essa frase sua, Manu, que eu não entendi não. Mas assim, vai acontecer situações e situações diversas, infelizmente, e a gente vai sofrer as consequências disso. E cuidar disso não é fácil. Então, assim, o CFP ele liberou para as pessoas fazerem os atendimentos online sem cadastro e orientou para quando terminar esse período de recessão poder fazer o cadastro no IPSI para a gente poder você poder continuar. Então, por exemplo, eu estou aqui transmitindo para pessoas de Araguaína, pessoas que são meus alunos de Araguaína, de Colinas, de Conceição, de outras cidades circunvizinhas aí de Colinas, e outras pessoas que de repente, sei lá, clicou aqui e está assistindo também, que pode ser de qualquer lugar do mundo. E a gente também pode fazer o atendimento dessa forma online. Isso é permitido, só tem que ter um cadastro para você ter ciência de que um atendimento online é um atendimento sério e é fiscalizado da mesma forma. Então é uma questão aí que a gente tem. Só dar uma lida nos comentários aqui. Aí a Lidiane falou que uma pessoa procurou ela que teve 3 crises de pânico. Sim, porque é uma questão do pico de ansiedade. Vocês já estudaram em psicopatologia a questão das ansiedades, do transtorno de pânico, ou crises de pânico, que pode ocorrer também. Imagina, a pessoa está com medo de uma coisa que ela não vê, que ela não sabe que se vai pegar ou não, e não sabe como o corpo dela vai reagir. Mudou totalmente a sua rotina. Antes eu estava ocupado, porque eu tinha trabalho, eu tinha faculdade, agora eu não tenho um ou não tenho os dois. Então a gente vai ter muitos problemas. E a questão da Manu aí falou, as pessoas que sobraram por ter parentes mortos. Sim, infelizmente, assim, viver o luto não é uma coisa simples. A maioria das pessoas vão ter uma dificuldade de viver esse luto aí, e é uma coisa bem difícil. Então, assim, a gente vai ter que tentar, nesse processo aí de, de formação, vocês tentar dar uma palavra de apoio, simplesmente escutar, porque vocês não é habilitados assim para fazer o atendimento, mas a escuta ela não é terapia, mas é terapêutica. E assim que possível tentar encaminhar, falar, ó, conheço psicólogo que faz atendimento online, você combina com ele todas as questões e que essas pessoas vão ter que procurar. Infelizmente, assim, o sistema público não sei como é que está fazendo, provavelmente não está tendo atendimento, e isso também gera um caos, né? A gente está na questão do caos é porque nem todo mundo tem condições de assistir uma aula como essa. Tem outras pessoas que, igual quantas pessoas que estavam lá no grupo, que não conseguiram assistir por questões de internet.
Imagina fazer um atendimento online, porque eu tenho que pagar a internet e ainda tenho que pagar o psicólogo. Mas está rolando vários psicólogos aí fazendo atendimento online gratuito, pelo menos durante o tempo da, da pandemia, né, desse estado instalado, para tentar ajudar isso aí. E, e é isso. Acho que a gente tem que estar preparado para tudo. Eu acho que o corona a gente só tem que tomar cuidado mesmo, que tipo assim, não subestimar o vírus, porque ele ainda está em processo de estudo, mas é evitar o contágio para a gente não superlotar os hospitais, porque dá para tratar todo mundo? Dá, se não for todo mundo de uma vez, entendeu? Uma boate, por exemplo, um barzinho pode passar ali, sei lá, 4.000 pessoas por mês lá, por semana, dependendo do tamanho, mas não dá para passar 4.000 num dia. Então é a mesma questão com os hospitais. A gente pode ficar doente? Pode, só não pode ficar todo mundo ao mesmo tempo, porque tem o corona, tem o corona, a gente está tendo crises da dengue aí, a galera teve aumento da dengue, entendeu? E se teve aumento da dengue, a gente ainda tem a questão do chikungunya e também tem a questão do da esqueci o nome da doença do mosquito lá, que transmite também, que é parente da chikungunya lá, o Zika vírus. E a gente pode ter, e a gente vai ter essa questão aí. Sim, mano, o fato da casa do paciente nem sempre se segura. Infelizmente a gente vai incorrer. Então, às vezes a pessoa não se sente à vontade porque ela não tem um quarto com a situação. Então, isso tudo tem que ser conversado entre paciente e psicólogo. Então, pessoal, eu consegui abordar um pouquinho do que vocês falaram. Se sim, dá só um ok aí para mim saber. Aí a gente vai encerrando aqui a transmissão. Espero que essa aula tenha sido válida a pena. A gente está aí quase 2 horas nesse processo aí. E eu agradeço vocês por estar aí. A gente vai tentando corrigir os problemas tá, na próxima transmissão. Espero que não precisemos, mas se precisar, a próxima transmissão a gente já está mais ou menos preparado. Tá certo? Então, um abraço para vocês. Bom descanso. Eu vou ver se eu posto esse vídeo no Twitch mesmo e depois eu posto ele no YouTube. Provavelmente vai ser sem corte nenhum, porque eu também não vou estar com muito tempo agora para poder fazer edição de vídeo, então vai dar para todo mundo ver tudo que foi falado aí. Boa noite para vocês e aquele abraço.